Bom, olá a todos. Esse aqui é mais um vídeo aí do canal ensinando tecnologia e Python, engenharia de dados e outras áreas da TI. No vídeo de hoje, começando com essa imagem aqui, eu vou explicar o que é uma API ou uma API aí em português e vou dar um exemplo de requests para essa API, requisições em português. Esse vídeo vai ser um de uma série específica de API, tá? É um conteúdo denso e não dá para fazer tudo em um vídeo, principalmente porque nos vídeos futuros eu vou estar mostrando soluções bem mais densas para esse tópico, tá? E hoje eu vou bem dar uma introdução. Então, na introdução eu selecionei aqui duas imagens, tá? Essa aqui é a primeira que explica basicamente o que é API. Bom, a API hoje em dia é muito presente, tá? Na maioria das empresas, você contrata um serviço hoje em dia, quase que a maioria das empresas tem serviços de API. E a API é uma forma de você estabelecer uma comunicação de dados, envio e recebimento de dados e até outras operações que a gente vai estar vendo aqui, as operações possíveis de API. A API, como está nesse desenho aqui, tá? Ela é uma camada que existe, vamos dizer assim, entre a pessoa que está fazendo uma requisição para essa API e a outra empresa. Ou seja, é uma camada intermediária no meio do caminho entre a empresa A com a empresa B. Então, quando a empresa A e a empresa B vão trocar informações, como por exemplo, envio de dados ou coisas do tipo, você tem um intermediário no meio do caminho que é a API. Não é a única forma de você ter envio de dados ou troca de informações entre empresas, mas é uma das formas muito utilizadas hoje no mercado. E vale estar por dentro de, dessa implementação do que é a API, porque é muito utilizado pelas empresas e hoje em dia está muito difundido, tá? Então, vamos dar primeiro um exemplo prático aqui de onde uma API poderia ser atribuída, tá? Na área de dados, a gente tem uma das sub-áreas de dados chamada integração de dados. E um dos modelos de integração de dados entre companhias ou entre áreas, setores da mesma empresa, pode ser a API, ou seja, um intermediário que realiza a integração de dados entre um A e o B. E aí você pode pensar que A é uma empresa, B é outra, pode ser setores diferentes, depende. Mas a API é responsável por isso. E a API nada mais é do que uma aplicação. Ou seja, é um software, tá? É um software e a tradução aqui é uma aplicação de interface que você tem aqui. Aqui nesse desenho ele bota aqui o API Server, tá? Eu poderia colocar direto aqui que você tem a API rodando e aqui no final você já teria, sei lá, os dados em si, que podem ser em banco de dados, pode ser em arquivo, pode ser um data warehouse, pode ser uma série de coisas. E aí que tem que ficar claro uma coisa, o cliente que está desse lado, ele faz uma requisição, por exemplo, para obter dados, né? Imagina que ele pede, ó, empresa B, me dá tais dados aqui que eu preciso para processamento diário. No momento que ele faz isso e a empresa B, através de uma API, entrega os dados que ele precisa, é, o A, que é a empresa A aqui, né, na esquerda, não sabe e nem deve saber o que tem dentro da estrutura de B. Seria até uma falha de segurança. Então, nesse momento, a API serve até como um cara, uma porta de entrada ali no meio do caminho, mas que também garante que a sua estrutura é sua. O A não vai saber da sua estrutura. Então, a sua estrutura é preservada. Você pode usar banco de dados PostgreSQL, Oracle, arquivo, nuvem A, nuvem B, enfim, você tem várias tecnologias que você pode estar utilizando para processar seus dados, pegar seus dados e enviar como resposta a uma requisição. E o A não vai saber. O A só sabe como funciona a sua API, e somente ela. E a API tem esse papel aqui, bem desse desenho aqui, de pega e entrega, tá? Então, eu até trocaria esse nome API Server, mas o resto aqui eu acho que é interessante, né? Tem a requisição, a API recebe, a API vai na estrutura interna, trabalha, pega os dados, faz o que tem que fazer, sem o A saber o que está sendo feito, ela processa e devolve. E a única coisa que o A tem é a resposta, ou seja, ele envia um pedido e recebe uma resposta. Agora, o que aconteceu nesse meio tempo ele não sabe. Então,
é uma forma segura de comunicação entre o cliente e o outro lado aqui que pode ser, né? A gente pode colocar uma outra empresa, né? Então, empresa A e empresa B. Esse outro desenho aqui, já pulando um pouco para frente, é já mais relativo ao funcionamento da API. Eu achei interessante, primeira vez que eu vejo ele, mas ele mostra as operações que a API podem ter. Então, aqui algumas operações que a API podem ter das mais comuns, tá? Praticamente as mais comuns são essas duas primeiras aqui, tá? Post e o get, onde o post você envia dados a uma API, ou seja, a API ela não tem só o objetivo de entregar dados, tá? Ela pode receber dados. Então, o post é uma forma de enviar dados. O get aqui está como recuperar, mas seria obter dados, tá? O put aqui botaram como atualizar, pode ser também, dá para usar de diversas formas. O post pode também ser utilizado como uma atualização, tá? Há maneiras de você programar desse jeito, mas isso é um assunto lá para frente, quando eu for mostrar aqui como é que é o esquema de fato das APIs, como é que implementa a sua API, mas hoje a gente vai trabalhar só com as requisições a APIs. E aqui tem um delete que seria excluir. E aí pensa que se você envia dado, você pode deletar também, tá? Então, esse foi um overview bem básico de API. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um programa, tá? Esse programa daqui se chama Postman. Então eu indico que você baixe ele, ele é gratuito, tá? A versão paga dele é só se você quiser, de fato, ter conta colaborativa com outras pessoas, porque ele te permite aqui, ó, criar coleções e tudo mais. Aí você pode ter em colaboração com os outros uma série de coisas. Ele tem uma série de funcionalidades a mais. Mas se você for usar para o básico, assim, que é só testar APIs, que é o exemplo que eu estou dando aqui, ele é gratuito. Então, bom, primeira coisa aqui, como eu falei lá no desenho, você tem lá o get, o post, etc. E a API, como a gente está falando de comunicação de dados, empresas A e B, a gente está falando de rede, tá? Então, a API aqui, esse aqui é o básico que você precisa para fazer funcionar. Então, você viria aqui, por exemplo, ó, se você colocar um novo aqui do zero, ele vai dar essa cara para você aqui. E aí ele te pede uma URL, qual o método da API. Repara que aqui tem alguns, tem até mais do que está lá, mas ó, tem aqueles que estão no exemplo lá. Ele tem algumas opções aqui. E assim, você vai ver que são várias opções, mas eu vou por um caminho muito fácil hoje, porque realmente tem como você deixar mais complexo esse tema. Por isso que vai ser dividido até em vários vídeos, tá? E aqui é o send, que é o enviar requisição. Vou voltar para o meu exemplo, que já está pronto. Aqui eu estou usando um endereço, tá, que é de uma API, inclusive olha o endereço aqui, api.discogs. Esse API aqui deixa bem claro que esse endereço é uma API. E esse endereço, ele é público, tá? E ele é de uma API pública. E aí fica uma coisa aqui também de aprendizado. Nem toda API é pública, geralmente não é. Geralmente a API precisa de uma chave de acesso, que a gente chama de token, ou coisas do tipo. Mas existem APIs públicas. O Discogs é um site de discos, tá? E ele disponibiliza uma API pública aqui para quem nem está autenticado, então fica muito fácil acesso, é só para bem fazer testes mesmo, tá? Tem limitações aqui, você não pode sair fazendo uma série de requisições por vez. Uma hora ele te barra, tem lá a documentação das limitações, mas eu já estou ciente disso, então eu vou só aqui a fim de teste, tá? Então, eu já sei que essa API aqui é GET, tá? Porque é uma API de... Eu li a documentação, tá? Então, essa API daqui é para obter discos. Então, eu selecionei GET aqui. E aí é importante o seguinte, a API do outro lado, tá? Você tem que ter uma documentação dela. Você tem que realmente saber como ela opera. Então, quando você contrata um sistema que te fornece API, por exemplo, acho que o Gira, ClickUp, esses sites de gerenciar tarefas, etc., esses sistemas te dão API. Hoje em dia, pô, o Zapier tem API, vários sistemas famosos têm API. Eles vão te dar a documentação de como usa a API. Na documentação de como usa a API, você vai entender qual a URL que você tem que usar, se autentica, se não autentica e quais métodos estão disponíveis. No caso, na documentação do Discogs, para você obter informações disso que ele fala, ó, essa API aqui só aceita GET, então é obtenção, e aqui tem o formato dela. Então, eu montei a URL padrão, que é essa aqui, esse é o endereço da API, só que eu tenho que passar essas barras aqui para complementar o endereço completo e a API saber buscar exatamente o que eu quero. Eu vou mostrar depois que isso aqui pode ser alterado para você trazer outras coisas.
Basicamente aqui eu estou informando o código do artista e aqui no final eu tô basicamente usando parâmetros adicionais como paginação e itens por página, tá? Mas isso aqui é bem opcional. Eu vou até fazer um teste sem. Aqui já está um exemplo de saída. Aqui é o retorno da API, mas eu vou fazer a requisição de novo. Basicamente isso aqui e não tem mais nada, ou seja, nenhum desses itens aqui precisaram de fato ser preenchido. Ou seja, só com essa URL daqui, com o get já funciona. Vou dar um send aqui, enviou e recebi. Ó, recebi um 200 lá da API. 200, você passa o mouse em cima aqui, ele vai te mostrar o que esse status significa. 200 é ok, ou seja, a API te retornou sucesso. E aí vale entender o seguinte, as APIs podem retornar vários status diferentes. Tem uma lista, tá? Você pode achar isso fácil no Google. 200, 201. Geralmente tudo com 200 é sucesso. Com 4 no começo, né? 400, etc. Tem relação com algum erro, com não encontrado. 500 já é erro de servidores e coisas do tipo. Mas tem uma lista grande, cara. E você pode. E o cara que implementa a API é legal ele olhar essa lista para ele saber retornar os status de forma adequada. Aqui é o tempo que demorou e aqui é o tamanho do corpo de resposta. E aqui esse programa é legal porque ele já pega o formato da API, que é um JSON, tá? Acho que eu falei do JSON já em algum outro vídeo, mas isso aqui é um formato JSON e ele já dá a estrutura para mim aqui. Para que tem bastante informação até nessa API do Discogs, ó. O artista, eu de propósito fui nesse artista, né? Então eu botei um código aqui que eu já sabia qual artista é. Então aqui tem as informações aqui, ó. O álbum tá aqui, ó, The Gathering. É o título do álbum, tá aqui, ó, title. E aqui tá o artista de novo. Então tem aqui umas informações, que é os lançamentos. Eu poderia colocar mais aqui, tá? Aqui eu vou alterar até o filtro aqui e vamos ver qual vai ser a resposta da API. Coloquei 4 ali no final. Ó, agora ele aumenta, então ele está me dando mais itens aqui embaixo, tá? Então, basicamente, eu botei 4 ali, ele me deu 4 itens aqui de releases, tá? Então, se eu não me engano aqui, são 4 álbuns, ó. Um título aqui, outro aqui. Cadê aqui? Artista, ano 2000, ano 2000. Onde é que tá o title? O title mudou. Então, realmente, aqui é um outro álbum. Isso aqui, ó, aqui é um outro álbum. Então, tem esse detalhe, mas olha só. Isso aqui não é necessário. E você vê que quando eu preencho isso aqui, ele automaticamente preencheu os itens aqui para mim, que é essa parte aqui que você pode preencher, mas repara que esse caso aqui ele preenche para mim se eu preencho aqui em cima já no formato correto. Como é a documentação, eu já sabia quais eram os parâmetros adicionais que eu podia usar. Se eu não passar nada, tá? Ele retorna todo mundo. E isso aqui é interessante o seguinte, tá? Isso aqui é como a API funciona. Não é como qualquer API funciona, como essa API funciona. Então, se eu não passar nada, ele está retornando todo mundo. Mas isso foi definido na construção da API do outro lado. E isso deveria estar e deve estar na documentação. Claro que essa informação eu não estou lembrando agora, mas eu acredito que está na documentação sim. E aí é uma coisa interessante. Vamos conectar isso com Python agora, tá? Esse exemplo que eu fiz aqui, exemplo muito, muito, muito básico, tá? Inclusive, eu não preciso dessa biblioteca aqui. Fiz um teste com ela aqui, mas não precisa. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo estático, tá? E o vídeo de hoje vai só focar no exemplo estático. Hoje eu estou bem básico em API, eu estou explicando o que é uma API e estou mostrando só você do lado do cliente como é que você usa uma API só no GET. Até porque APIs públicas você não vai conseguir usar operação de exclusão, operação de enviar dados, até porque, né, você vai ficar armazenando dado, não tem custo armazenar dado, né? Então imagina, né, de graça, API pública, API gratuita, numa conta qualquer ou sem conta nenhuma, aqui eu não estou nem criando conta, não estou autenticado, não estou nada. Então, realmente não vai ter como a gente fazer o post numa API aqui, mas no futuro eu vou estar mostrando como desenvolve a tua própria API e vou mostrar a comunicação de um lado e outro entre a sua API e uma outra requisição. Mas aqui, ó, um código Python, eu estou usando a biblioteca requests, tá? Então, import requests, se eu não me engano, ele é padrão do Python, não precisa de pip install requests, tá? Eu vou botar depois tudo aqui certinho no readme, etc. Tá vendo que já tem um outro arquivo aqui que é o dinâmico, ele já está funcionando, mas eu não vou entrar nele agora, porque ele é um pouco mais complexo. Vou passar rapidinho só para tu ver que quem estiver assistindo, ó, ele já é bem mais complexo e ele não está 100% pronto, não tem nenhum comentário, não tem nada, né? Então, vamos aguardar.
Aqui depois eu vou estar colocando também os comentários, também tá sem comentários aqui, mas aqui é bem mais simples, então é bem mais fácil de explicar. Bom, aqui eu defino uma classe, depois essa classe com esse nome daqui, e aí eu uso o meu padrão de maiúsculos e underline para separar, e eu defini aqui um método chamado get. E ele recebe esse self aqui, que é o atributo para utilizar variáveis da própria classe, e o URL. Isso aqui também não precisava, tá? Eu não precisava, na verdade, nem de ter uma classe ou uma função aqui. Eu poderia só usar direto isso aqui, ó. Isso aqui basta. Requests.get passa o endereço. Só que eu já estou tentando utilizar um pouco dos conhecimentos que tem no outro vídeo. Então aqui eu estou importando a request que é necessário, criei uma classe, criei uma função dentro dela. E aqui eu já estou validando se voltou a resposta. E aí, por padrão, tá? A request quando retorna o response, ele tem um atributo aqui, status code, que você voltando aqui para o Postman, que é o software que eu falei, o Postman tem aqui ó, o status. Isso aqui é como se fosse o status code, é a mesma coisa. Então, eu tenho como acessar. E eu sei que 200, tá? É sucesso. Então, eu coloco 200 aqui para comparar. Ou seja, se o meu status code, ou seja, o status de retorno da minha resposta foi 200, eu sei que foi sucesso. E eu retorno aqui, ó, o JSON, né? Response.json. Então, fazendo isso aqui, eu vou retornar os dados. Então, que é o seguinte, eu poderia fazer algo assim aqui até interessante. Eu vou tratar bem rápido aqui, então poderia retornar o status, sei lá, 201? Poderia, mas seria um erro da API. 201 é status criado. Então, geralmente funciona se você imputa um dado na API, né, envia um dado, e ela armazena com sucesso. Então, ela te retorna 201. Mas eu vou assumir, então, aqui para o nosso exemplo aqui, que 200 é o único caso de sucesso que a gente tem, que é uma obtenção, e qualquer outra coisa seria erro. Só para não ficar em branco e retornar vazio e não acontecer nada, caso aconteça um erro. Imagina que a API pode ficar indisponível. Lembra, isso aqui depende de rede, isso aqui depende da API do outro lado, que roda no servidor, no serviço, no cluster, no que for. E se por um acaso você chamar a API no momento que ela está ocupada, que ela não está disponível, ou que tem muitas requisições, ela pode não te responder. Então é importante tratar o status da API e saber dar uma mensagem amigável. Então, estou dando uma aqui genérica, mas o ideal seria verificar os status possíveis, fazer uma solução até mais robusta que essa aqui. Mas esse é só um exemplo muito básico para explicar o que é API. Eu não estou realmente preocupado aqui com o alto nível do código. Aqui embaixo eu também estou declarando variável, tá? Isso de propósito, a gente já passou por isso. Então, declara variável e eu declaro na variável a URL que a gente vai usar. Essa URL é a mesma que eu usei lá, tá? Então aqui ó, eu vou botar um aqui por item. E aqui embaixo eu estou criando um objeto da classe, tá? Que está aqui em cima, repara aqui, ó. Eu clico duas vezes, ele me mostra. Criei o objeto, é meu padrão de botar o obj aqui no final para eu saber. E aqui, ó, eu estou executando de fato objeto.função. Ou seja, eu estou executando o método desse objeto que é o get. E o retorno armazenando numa nova variável chamada content, de conteúdo, tá? Get é de obter, né? Então, para com os nomes eu sempre vou usar para função e variável em inglês. Bom, eu executei e vou explicar aqui as impressões em paralelo. Aqui eu estou imprimindo todo o resultado, tá? Que é basicamente o JSON. Repara que aqui eu não poderia fazer content.statuscode. Por que eu não poderia fazer se o response tem isso? Porque o content não é o response. O content é esse cara daqui. É o response.json. Então, no momento que eu fiz isso, eu perdi esse outro cara daqui, porque eu acessei direto esse outro atributo daqui. Então, isso aqui não funciona mais. Ah, lá, não dá certo. Então, vamos voltar. Simulei um erro aí de propósito. Pronto, voltou a funcionar. Então, aqui, o conteúdo está aqui. O que é o conteúdo? É meu JSON com o retorno, tá? Repara que aqui não fica bonito que nem no Postman, porque o Postman formata isso aqui pra gente. Tem vários sites aí que formatam também, tá? Você pode acessar no Google aí, escreve JSON Formatter que você vai achar um monte. Você vai copiar e colar isso lá, que você vai ver de forma mais elegante. Só que aqui o propósito é outro. Aqui eu só estou imprimindo para mostrar que voltou o resultado. Mas
Num cenário mais real, você vai tratar isso aqui. Aqui embaixo, ó, já estou mostrando uma outra forma de você... Eu pulei essas linhas aqui só para ficar fácil de ver, porque não está formatado isso aqui. E aqui embaixo eu peguei a forma de como você acessa, tá? Se você acessar só aqui, ó, Releases, aí você tem que vir aqui, ó. Aqui, ó, Releases. Release é um atributo desse JSON. Voltando para o Postman, você consegue ver ele aqui, ó, Releases, tá? Então, no momento que eu venho aqui para o Releases, então se eu faço assim, acessando aqui, ó, desse jeito aqui, entre colchetes e o nome que eu quero, entre aspas, pode ser simples ou dupla, tá? Isso aqui, ó, também funciona. Deixa eu rodar de novo para provar. Ah lá, funciona. Então, você bota isso aqui com o nome, só que aí repara que já tem um problema aqui, tá? Esse modelo tá bem estático, tá? E eu tô, inclusive, chamando aqui em cima de static, porque é estático. E é por quê? Porque nesse modelo que é meio ruim, que é apenas para explicar a API, eu tô me colocando tudo na mão, tá? O endereço na mão, com os parâmetros na mão, com o código do artista que eu quero buscar o disco na mão. Aqui eu estou já colocando na mão. Então, se por um acaso essa estrutura do JSON muda aqui, minha aplicação do outro lado, que está utilizando essa API, ela vai começar a quebrar, porque ela vai esperar usar esse cara daqui, ele não existe mais, tá? Então, esse código aqui, ele é só para fins explicativos, tá? Daria para fazer soluções muito mais robustas, eu vou aos poucos evoluindo isso, que vai de uma forma mais genérica, ou seja, a abordagem que você tem que mirar no fim das contas é genérica, mas aqui para fins explicativos eu estou usando o básico do básico e o fácil do fácil. Então aqui é como eu acesso uma propriedade, tá? Da forma estática. Aqui embaixo eu estou continuando a acessar, e aí vale uma coisa, quando eu pego o releases aqui, ó, repara que aqui ele me coloca isso aqui entre o colchetes aqui, ó, aqui separa que é chave, aqui é colchete. Por ser colchetes aqui, isso implica que o próximo item que eu tenho que acessar é assim. Quando é chave, eu consigo acessar o atributo direto. Mas aqui, ó, o releases, ó, para aqui, ó, ele já vem, eu vou acessar esse atributo releases que está com chave. Eu caio aqui. E esse cara daqui já vem o primeiro dele, que vai ser transposto para cá, tá? Basicamente essa linha daqui, acessando isso daqui, é tudo isso daqui, tá? Acho que é até aqui. E aqui o releases aqui, ele já está primeiro com o colchetes. E isso aqui implica que eu tenho que acessar com essa forma aqui, com índice, tá? Aqui é com índice. E aqui é como se fosse o dicionário, eu acesso com o atributo do dicionário, que eu estou acessando ali o JSON. E aí depois, eu acessando o zero aqui direto, o que mudaria seria o seguinte, eu só tiraria essa chave, esse colchete daqui, tá? Então ainda ficaria todo esse resto daqui. Então, para simplificar, né, eu já acessei com zero e já fui direto no atributo JSON que eu quero. E aí como é que faz? Eu procuro aqui, ó, você vai ver que tem exatamente o que eu acessei. Cadê o artist? Aqui, ó. Artist, e uma hora eu vou achar o title também. Ele tá aqui em algum lugar. Aqui, ó, title, que não tá nem em ordem alfabética, mas tudo bem. Title. Eu tenho toque com essas coisas, se eu estivesse desenvolvendo isso aqui, estaria em ordem alfabética, mas tudo bem. Title, tá aqui o nome. Então, quando eu boto aqui embaixo o artist e o title, ele vai me imprimir, ó. Infected Mushroom, tá aqui. E o title aqui, Intelligence, tá aqui, ó, Intelligence Small Moves. Então, esse aqui é como faz um GET para API, mas então vamos fazer só uns testes a mais para ficar bem claro. Essa API funciona assim, tá? As APIs podem ter funcionamento diferente. Vou alterar isso aqui, eu vou botar um outro código de artista aleatório. Eu acho que tem esse código, tá? Eu não testei, mas eu acho que é progressivo isso aqui, vai funcionar. E funcionou. Ah lá, agora esse artista Fortress e o álbum também é Fortress. Ó, Title Fortress, Artist Fortress. Vamos para mais um. Como eu estou fazendo testes assim com uma certa demora, tá? Eu estou dando uma pausa antes de chamar para um para o outro, funciona legal. Agora imagina um programa no loop, né? Eu já expliquei loop aqui. Se você botar um loop e não tiver nenhum tipo de tempo para uma API pública dessa, assim, você vai ficar fazendo um monte de requisição para obter, sei lá, todos os artistas e progredindo um aqui, né? Imagina que você fique fazendo isso aqui, ó, 50, vai ter 1, 2, 3, só que no loop, direto, cara, vai te bloquear uma hora. A API vai te bloquear. A API, por ser um software no meio do caminho, ele está controlando uma série de coisas. E fora a estrutura que tem por trás, a infraestrutura que roda aquela API, também vai identificar que você está fazendo uma requisição demais. Principalmente nessa API que você não está nem autenticado, você não é ninguém, você está é um anônimo,
pedindo dados. Então, né, se você for com muita frequência, você vai ser bloqueado. É que no caso aqui, essas pausas que eu estou dando garantem que nós não vamos ser bloqueados aqui. Vamos lá, 51. Tá lá, então aqui, ó, mais um artista. Eu tô bem aleatório nos números e eu não sei qual é a ordem que eles têm lá. Não faz muito sentido, mas ó, aqui também o ano, ó, 92. Ou seja, eu poderia acessar outro atributo aqui, ó, do ano, tá? Vamos acessar aqui, ó, o ano aqui, ó, year. E ele vai me dar ali, ó, lá, 92, tá? Então aqui, esse aqui é um exemplo das APIs públicas. Eu expliquei o que é API pública e recapitulando, APIs são softwares. E repara, como eu disse, a gente não entende como é a estrutura que está por dentro da empresa que a gente está se comunicando. Eu não sei como o Discogs armazena isso. Eu não sei qual é a lógica por trás desses IDs. Se ele sempre que vem um álbum novo para ele, vou lançar um disco novo, ele gera um próximo ID. Isso é interno. Talvez seja lógico que seja assim, mas a gente não tem como saber. Eu não sei qual banco de dados ele usa. Se usa banco de dados, eu não sei se ele obteve isso aqui, tá? Esse dado aqui, eu vou até obter daqui também, ó. Vamos pegar um número bem diferente aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu não sei de onde veio esse dado, tá aqui o resultado, não faço a menor ideia de onde veio esse dado, eu não sei como ele monta isso, eu vou te dizer que eu não sei nem em que linguagem de programação roda essa API, tá? Tem várias formas de você ter uma API, pode ter uma API em Python, por exemplo, você pode ter uma API em outra linguagem qualquer, não sei dizer qual é a infraestrutura dele, se é um cluster, se é só um servidorzinho. Claro que eu poderia fazer investigações assim a nível de rede, outras coisas, para tentar obter mais informações dessa API. Mas a fins de o cliente que está utilizando esse um fim malicioso aqui, apenas demonstrando que é uma API, a priori, com testes básicos, não tem como saber nada. E assumindo que isso aqui é uma API segura, você realmente não vai ter como saber nenhum do tipo dessa informação, tá? E aí o último ponto interessante aqui é o seguinte, tá? A API aqui, como os endereços webs, ela tá HTTPS, tá? Nada impede de que uma API seja HTTP, talvez uma API interna de uma empresa, só usada ali internamente, tem um firewall protegendo, uma série de outras coisas, roda via HTTP. Mas, via de regra, se sua API está exposta para a internet, ela deveria ser HTTPS. E a HTTPS garante aí que ela está mais segura, mais protegida por conta de certificado digital e criptografia, tá? Não vou explicar isso no detalhe aqui porque não é o intuito do vídeo. Mas eu acho que por hoje é isso de API. Depois eu mostro mais de API, tento mostrar como levanta a sua API, como faz post e como constrói uma API de forma até escalável. Então valeu, obrigado e até logo.